Dinheiro tão útil, tão bem usado. Eu não aguento mais. Isso. Todo dia tem pensamentos invasivos, tem dores de cabeça. Chega! Para que eu vim pro mundo? Boa pergunta. Para ajudar alguém, para ajudar alguém. O que a gente falou na aula passada? Marli, o que a gente falou na aula passada? Eu não aguento mais. Não, isso eu falo todo dia, não falei só na aula, mas... Na aula passada, nós falamos o seguinte, que vem os pensamentos pecaminosos na cabeça da pessoa, e vem com muita frequência, e falamos que a pessoa, primeiro, não deve ficar triste, porque isso seria um orgulho falso. Como é possível que eu pense nessas coisas? Sim, conheça o teu lugar. Em segundo lugar, toda vez que vem um pensamento pecaminoso e você desvia o pensamento disso, você não pensa naquilo, não curte aquele pensamento, você está cumprindo com a mitzvah da Torá de Lo taturu acharei levavchem ve'acharei enechem, de não ir atrás do coração e dos olhos, quer dizer, manter uma cabeça pura. Só que no final da aula, a pergunta foi, ok, ou seja, eu vou sofrer minha vida toda disso? Sabe? Admatai, até quando que eu vou ter que encarar isso? Sabe, não tem algum momento que vira a chave e pronto, eu fico calmo? Voltando àquele assunto que eu vou ter que apagar das aulas, mas que a gente falou na semana passada de sexualidade, uma vez tinha um Hassidim discutindo, né? Porque os jovens são todos ativos, né? Tem um pecado que é chamado pecado dos jovens. E o que acontece quando o homem envelhece? Perguntaram para um Hassid idoso, o que acontece quando envelhece? Acaba ou não acaba? Aí ele disse, não. Saiba que é que nem um cachorro velho. O cachorro velho, quando vê a carne, quer comer igual o jovem, só que ele não tem mais dentes. Minha mãe falava assim, o lobo perde os dentes, mas não perde a ferocidade. Mas, por que eu trouxe essa história? A nossa pergunta é se é assim, se todo dia eu vou ter esse tipo de teste. Para quê? Qual é a graça nisso? Tem que ter algum objetivo. O que a gente vai discutir hoje é qual? Tem uma história muito bonita do Kotzker Rebbe. Uma vez ele chegou para um Hassid dele e falou, eu sei exatamente pelo que você rezou no Rosh Hashanah. Eu vi tua reza, eu sei o que você pensou. Primeira coisa que você pensou, você pediu a Deus que ele te mande 10.000 rublos. Por quê? Para você poder estudar a Torá com tranquilidade e rezar tranquilamente. Depois você mudou teu pensamento. Você falou, Deus, não, eu não quero 10.000 rublos. Eu quero 5.000 rublos um mês, 5.000 no outro. Por quê? Porque se vier 10.000 rublos é uma fortuna, eu vou ter que lidar com isso. Então também vai me atrapalhar a reza. Depois, mais para frente na reza, você falou, não, Hashem, eu quero 4 vezes de 2.500. Para me atrapalhar menos, para eu ter o que eu preciso. E o Hassid ficou espantado, o Rebbe realmente tinha razão. Ele rezou, ele pediu tudo isso. O Rebbe falou para ele, quem falou que Deus quer que você tenha uma reza tranquila, uma vida de serviço a Deus tranquila? Ele pediu dinheiro para ter uma vida fácil, para servir a Deus. O Rebbe falou, quem falou que você quer ter uma vida, você merece, você precisa ter uma vida tranquila? Quem falou que é isso que Deus espera de você? Tem 2 versões dessa história. E na primeira eu entendi o seguinte, que o Rebbe falou, não pede dinheiro para ficar uma vida tranquila, porque o que Deus quer é tua luta. A segunda versão diz que o Rebbe falou para ele, pede só os 10.000 rublos de uma vez, e você se vira depois, como que você vai servir a Deus e lidar com dinheiro. Eu prefiro a segunda versão. Mas a pergunta que a gente tem é a seguinte, todos nós, quando pensamos na nossa relação com Deus, pensamos, puxa, eu queria ter dinheiro para poder rezar tranquilamente.
para poder sentar e estudar. Quando eu estou de férias, por exemplo, vou numa sinagoga, eu saio 11h30 da manhã, porque eu vou rezar e sento para estudar a Mechaia. Mas, no ano normal, tem que trabalhar, tem que ir para a escola, tem que dar aula. Então a gente pensa, às vezes, manda-me, faz ganhar na Mega Sena, agora está acho que 30 milhões. Eu vou, claro, construir a sinagoga e tudo mais, isso é óbvio, mas eu vou poder sentar, sitzen lernen, sentar e estudar Torá. Não é o que Hashem quer de nós, que estudemos Torá dia e noite? Sem preocupação com dinheiro. Sem preocupação, poder ajudar. E aí vem a pergunta do Tânia, que o Tânia vai responder hoje. Quem falou que Deus quer esse tipo de reza de você? Tranquilo? Vamos lá, vamos entrar no Tânia. Então, voltando, quando uma pessoa tem um pensamento pecaminoso e ele não pensa naquilo, então, em primeiro lugar, ele está cumprindo a mitzvah da Torá de não ir atrás do coração. Mas olha o que o Tânia fala agora, eu não dei a página, mas alguém vai querer abrir o livro? Não? Ótimo. Ótimo não, mas tudo bem. O Bechol de Riá, cada empurrão, quando a pessoa vem um pensamento negativo, e ele empurra esse pensamento, o que acontece é que ele faz itkafia sitrach letata. Ele rebaixa a sitrach hará, que já explicamos uma vez, que é o lado negativo, ele rebaixa. Então o lado negativo manda um pensamento ruim na cabeça dele, e ele empurra aquilo, ele está conseguindo dominar esse negativo, ele está rebaixando esse lado negativo. Não está dando bola. Não só não está dando bola, ele está colocando para baixo. É um lado de impureza e ele está atirando no chão. E quando ele faz isso aqui embaixo, não é uma coisa pequena. Só porque veio tal pensamento e eu empurrei, é pouca coisa? Não é pouca coisa. Porque quando você faz isso aqui embaixo, lá em cima é como se toda a força da impureza fosse jogada para o ralo. Toda a impureza que existe no mundo, quando você deixa de pensar uma coisa ruim, na aula que vem a gente vai falar sobre outros, não só pensamento, mas quando você deixa de pensar uma coisa ruim, o mundo é afetado por isso. Tem menos impureza no mundo. E aí, Deus consegue, quando você faz isso, Deus lá em cima empurra também a sitrach hará, o lado negativo, que se ergue como uma águia, e com isso você consegue cumprir o que consta nos profetas, que se ela se erguer como uma águia, de lá Deus vai rebaixar ela. Quer dizer, pelo fato de eu não ter sucumbido uma vez ao mau pensamento, eu estou refinando o mundo todo. E como... agora só o que é interessante notar, isso é chamado de itkafia, é você se abster de algo ruim, é você tirar essa impureza, e um tzadik não tem como fazer isso. O Rebbe não tem como fazer isso. O Rebbe não é o tzadik Yesod Olam, o tzadik que mantém o mundo, sim, mas isso ele não consegue fazer. Por quê? Porque ele não tem maus pensamentos. Um tzadik não tem. Isso que a gente falou na aula passada, conheça o teu lugar. Você não é um tzadik. E tudo bem. E como no Zohar, na Kabbalah, expande mais esse assunto, o grande prazer que Deus tem quando alguém faz essa itkafia, quando alguém se abstém de pensar em algo ruim. E com isso você revela a Deus em todos os níveis. E isso é mais do que qualquer outro louvor. Você pode ficar o dia inteiro louvando Deus. Você não. Davi Amelech, o rei Davi, cantando salmos o dia inteiro, não chega aos pés do mau pensamento que um judeu simples deixa de pensar por Deus. Porque ele não quer ser profano. Isso um tzadik não tem como fazer. O Maimônides, ele traz uma comparação de como é a filosofia da Torá e a filosofia da época, que ele diz o seguinte, que os filósofos da época, eles falavam que alguém que faz algo bom, tá? Ele faz coisas boas, mas ele dentro dele, ele tem desejos para coisas negativas ou coisas vulgares. Mesmo que ele domine isso, ele não é uma pessoa boa de verdade.
Agora, aquele que não tem desejo nenhum, ele é o cara correto. O Maimônides, ele fala que não é essa a ideia da Torá. Ele diz que aquele que tem maus pensamentos, quer dizer, chegam a ele maus pensamentos, mas ele domina, ele é muito mais elevado, é muito mais poderoso, por assim dizer. Quer dizer, os filósofos falavam, se na tua cabeça é capaz de vir alguma coisa vulgar, você é vulgar. Não é verdade. Você é um benonino, você não é um tzadik, mas você dominando, você realmente passa um teste difícil, você é alguém mais importante do que alguém que não tem pensamento nenhum. Então o que a gente começa a ver daqui é que a batalha é importante. Falamos no começo, eu não aguento mais, é difícil e vai ser minha vida toda assim? Sim. Provavelmente sim. Existe um valor que está na batalha, na dificuldade. Tinha uma vez um rei que ele estava procurando um vice-rei. Ele não tinha filhos. Como que eu vou testar para saber quem é um bom vice-rei? Então ele pegou um touro, aqueles bem furiosos de rodeio, sem sela nenhuma, e falou, quem conseguir aguentar 30 segundos em cima do touro, vai ser o vice-rei. Então um subiu, ficou 7 segundos. Desistiu, falou, é impossível. Outro ficou 5 segundos. Outro 10. Até que foi um e ficou 3 segundos. Passou a fila. Quando passou a fila toda, ele estava lá de novo. Mais 5 segundos. Ele caiu, ele era um dos mais fracos. E, no entanto, no final do dia, o rei escolheu ele para ser o vice-rei. Ele falou, o que eu queria ver não é quem consegue, porque ninguém vai conseguir, não tem como. O que eu queria ver é quem vai ser persistente. Quem vai cair e se levantar e tentar de novo. Na nossa vida nós sempre vamos cair. Vamos. Está na nossa natureza. Deus não espera que a gente não tenha queda nenhuma. Deus espera que nós nos esforcemos para não cair. E quando cairmos, a gente possa se reerguer e tentar de novo. Esse é o propósito. Então, uma vez que você sabe que o pensamento vai vir do mesmo jeito, e você sabe que cada vez que você deixa de pensar, você cumpre uma mitzvah da Torá, e você traz um prazer inimaginável para Hashem, então pronto, chegou. Você não vai se sentir alguém ruim, que é o começo da aula passada, a gente falou, a pessoa pode ficar deprimida, como é possível que venham esses sentimentos, esses desejos? Você não é alguém ruim, pelo contrário, através de você, Deus está tendo prazeres. E por isso, diz o Tânia, agora a gente entende, viemos falando de alegria, como ter alegria, como você vai ter alegria mesmo quando aparece um pensamento desse. Quando você entende isso, você consegue ficar alegre. Você não vai torcer para ter os pensamentos negativos. O Moisés falou semana passada, então é bom que venham os pensamentos. Não. Você não vai querer que eles aconteçam, mas se acontecer, você vai usar como uma oportunidade. Lechaim. Então, segue o Tânia e diz, Belachen, e por isso, que o coração da pessoa não se entristeça demasiadamente. Mesmo se todos os dias da vida ele estiver nessa batalha. Presta atenção uma coisa. O Tânia fala que o coração não se entristeça demais. Mas sim um pouquinho a pessoa tem que ficar, não chateada, mas tocada. A gente falou, ficar triste é soberba, porque você acha que você é melhor do que você realmente é. Mas um pouquinho a pessoa tem que estar incomodada no seguinte, ele tem que rezar para Deus quando finalmente eu vou chegar num nível que eu não vou ter esse tipo de pensamento. Ele nunca vai chegar nesse nível, mas ele tem que pelo menos querer. Bom, e ele não pode se entristecer se isso for o resto da vida. Sim, agora, o resto da tua vida, Moisés vai acordar e vai ter... Não depende de treinar também os bons pensamentos. Sim. Porque os maus pensamentos vêm quando as pessoas não treinam isso. Sim, claro. Mas eles sempre, de alguma forma ou outra, vão acontecer. Pois é, agradecer muito. Mas uma coisa, Moisés, se você liga a Globo, ou sei lá que canal você assiste todo dia, você vai ter muito mais maus pensamentos do que se você se abstém. Sim, entendi. O Tânia diz que a pessoa não se entristeça, porque talvez para isso ele foi criado. Talvez
quando a pessoa fala, puxa vida, todo dia é difícil, todo dia eu tenho dificuldades, todo dia tem um tsures. Eu trouxe, acho que 2 aulas atrás, falei, tinha uma época que é todo dia. Sim, talvez é para isso que você foi criado. Talvez Deus espera exatamente isso de você. Tem gente que Deus criou para que a pessoa se eleve cada vez mais. Quem são eles? Tzadikim, justos, se elevando cada vez mais. Mas talvez de você, Deus não espera isso. Deus espera que você tenha uma batalha. Está escrito, Ani lo nivriti ela leshameshet koni. Eu fui criado somente para servir Deus. É para isso que cada um vem para o mundo. Tem gente que é criada para ser um tzadik, e tem gente que é criada para batalhar, para vencer, e não o tempo todo. O que quer dizer? Então, se eu caí, se eu falhei, eu sou uma tragédia? Não, Deus te criou sabendo como você é, e cada pequena vitória que você tem, você ilumina todo mundo, como a gente falou lá para trás. Só que isso só vai ser possível se você tiver dificuldades. Se for tranquilo demais, não tem como. Isso é uma coisa que a Hassidut inova. Por quê? Porque o Litvish Welt, no mundo não hassídico, o que ele fala? Que a pessoa tem que alcançar a plenitude. Shleimut. Eu tenho que ser alguém completo. Mentira. Quem falou? Quem falou? Você é uma peça de um quebra-cabeça. Você nunca vai ser completo. Você tem que ser pelo menos uma peça limpa, tentar ser o melhor possível. Mas tentar ser uma borda, pelo menos, mais fácil de encaixar. Mas ser perfeito? Claro que não. O imperfeito é o perfeito. Se todos no mundo fossem tzadikim, no modo literal da palavra, quem que ia fazer esse serviço de itkafia? Tem 2 serviços que a gente vai falar daqui a pouco. Tem o dos tzadikim, mas tem o serviço que só você consegue fazer. E se você não estivesse no mundo e outros com o mesmo desafio, quem que vai iluminar o mundo com o itkafia? Há poucos, sabe, que no mundo, quer dizer, Sim. no decorrer do mundo, da história do mundo, né? E a gente tem uma lista dos conhecidos. Sim. Tem um livro aqui só de Rebes de Hassidut, que eu já estava lendo antes. Nem todos a gente, tem os Nistarim, os ocultos. Mas assim, os tzadikim não são só da Hassidut. Tem de outros. Sim. Tem, claro. Claro que os Hassidim, principalmente os Kabbad, são melhores. Não, tô brincando. Mas tem. Mas esse, de novo, isso é uma coisa exclusiva deles. De novo, se eu fui criado para servir a Hashem, servir no meu nível, é batalhar. Esse é o meu serviço. Que nem um rei. O rei tem soldados que vão para a guerra e tem o cozinheiro dele. Os 2 são igualmente importantes. Um vai batalhar, o outro vai ter a parte mais difícil, que é cozinhar para o rei. Para mim é difícil. Então, a pessoa tem que entender isso quando ela encara com uma dificuldade. Puxa vida, eu não consigo estudar, não consigo. Olha, transforma o teu prisma, o teu ponto de vista. Eu não sou bom porque eu não consigo entender isso. Não. Eu sou bom exatamente porque eu tenho que me esforçar mais. E a Hashem aprecia isso. Nós somos criados de uma forma tal que a gente quer resultado. Quem falou? O Pirkei Avot, ele traz, na semana passada a gente leu, que por um lado você não vai completar o trabalho e por outro você não pode desistir dele. Você tem que trabalhar, é isso que a Hashem quer. Quem falou que Deus quer o resultado final? E por isso disse Iov, Barat Areshaim. Então, a gente mencionou isso no primeiro capítulo do Tânia, que já Iov uma vez falou para Deus, você criou tzadikim, justos e Reshaim. Peraí, Deus não criou isso. Deus, quando a pessoa vai nascer, Deus fala se ela vai ser rica, pobre, inteligente, nem tanto, baixinho, alto.
Isso Deus define. A única coisa que Deus não define é Irat Shamayim, o temor aos céus. Se vai ser tzadik, justo ou não. O que quer dizer que Yov diz que você criou Reshaim, perversos? A resposta é que Deus criou tzadikim, os justos, para servir Ele de uma forma, e os pecadores para servi-lo também. O que quer dizer o pecador? O pecador não serve Deus. Ele não está falando do pecador na prática, o cara que faz coisas abomináveis todo dia. Não é esse Rashá que o Yov está falando. Ele está falando, Deus criou pessoas que têm o potencial de serem pecadores. Quem são essas pessoas? Eu não posso falar sobre ninguém aqui, mas eu posso falar sobre mim. Eu sou uma delas. Se eu me deixar levar pelos meus pensamentos negativos e fizer coisas ruins, eu vou ser rachá. Lembre-se que a gente falou lá para trás, o que é um rachá, um perverso? É alguém que faz um pecado a cada 7 anos, sei lá, a gente não tem uma medida porque não tem. Mas se eu posso pecar, eu já sou um pecador e eu tenho que me transformar em Benoni. O que é o intermediário Benoni? É aquele que não peca, mas ele tem o potencial de pecar, ele tem o instinto, ele tem a vontade. Então isso que Yov falou, que Deus criou pecadores. Quer dizer, Deus não quer, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher se vai pecar ou não. Mas o fato de você ter essa possibilidade, então Yov se referiu a isso como que Deus criou os pecadores. Mas não que Deus os livre e sejam pecadores na prática. Mas sim que no pensamento que eles despertem as ações dos pecadores. Quer dizer que ele possa ter a vontade de fazer e ele vai batalhar contra isso, vai tirar da sua cabeça esses pensamentos negativos para poder rebaixar aquele lado negativo, impuro que a gente falou antes. Então, Deus tem interesse em pessoas assim. Deus não tem interesse no mundo cor-de-rosa, que todo mundo está bem o tempo todo. Vai acontecer isso. Como a gente falou uma outra vez, quando chegar Mashiach e não vai ter mais impureza, a gente vai sentir saudades dessa época. Porque vai ser muito fácil. Muito fácil é legal, mas você vê que entre os milionários, você pode achar muito mais depressão do que na classe média, média baixa. Por quê? Primeiro, porque classe média baixa não tem tempo para ficar deprê. Tem que pagar boleto. Mas não é só isso. O rico que ele tem absolutamente tudo, ele não tem nada. Porque fica um vazio que nada representa para ele de verdade. Então, vai ter essa época, que chegue Bekarov, brevemente em nossos dias. Mas a batalha, o gosto da batalha, o gosto do esforço, a gente tem agora. E é uma coisa que um Rebbe não tem como entender. Uma vez chegou um Hassid, um discípulo do Tzemach Tzedek, e chorou para o Rebbe, falou, aí Rebbe, o que eu faço que eu não tenho vontade de estudar a Torá? E o Rebbe chorou de volta, falou, e o que eu faço que eu sim tenho vontade de estudar a Torá? O que o Tzemach Tzedek quis dizer com isso? Quis mostrar, você está sofrendo que você não tem vontade de estudar, para mim é muito pior, porque eu tenho vontade. Então quando você estuda a Torá é com esforço, você está se dominando. Você queria estar lá fora jogando futebol. Não, você está lá estudando Torá. Para mim é fácil demais, qual a graça? Óbvio que um Rebbe estuda o tempo todo, mas ele não tem o desafio que nós temos. Então não tem graça. Esse lado de dominar o Yetzirará, o mau instinto, colocar ele para baixo e através disso trazer uma iluminação enorme no mundo, um tzadik não tem como fazer. Ele não tem essa tentação. Como Tânia diz, a pessoa nunca vai conseguir anular isso. Porque quem faz isso são os tzadikim. Então, lá para trás no Tânia a gente falou que às vezes um Benoni ele tem tanto esforço que Deus premia ele uma alma de tzadik. Isso é raríssimo acontecer, tá bom? Mas aí a missão dele se transforma. A nossa missão, tanto que o Alter Rebbe escreveu um Tânia, um livro dos tzadikim. Então ele pegou fogo. Que era uma coisa que não era para as pessoas terem acesso. O que a gente está explicando aqui é para o Benoni, ou para o Rashá, aspirante a Benoni. Quer dizer, alguém que quer se aprimorar, ele tem que entender que tem que ter felicidade, tem que ser feliz, mas entender que a felicidade não vai vir dele completar todo um objetivo. A felicidade vai vir
das pequenas conquistas. Eventualmente ele pode transformar em conquistas maiores. Então, a pessoa deve saber que ele não vai alterar essa natureza dele, de não virem maus pensamentos. Isso quem faz são Sadikim. E saibam que por conta disso existem 2 tipos de prazeres perante Deus. O primeiro é a anulação do lado negativo. É simplesmente transformar tudo que é ruim, se transformar em bom. Quem faz isso são os tzadikim. Um tzadik consegue pegar uma situação negativa e transformar ela em positiva. Nós fazemos aos poucos esse tipo de coisa, transformamos uma má tendência nossa em algo positivo. Mas esse é o principal trabalho dos tzadikim, é transformar a escuridão em luz. Existe um outro tipo de prazer perante Deus, que é subjugar o lado negativo. Que não é transformar o negativo, não é fazer com que o negativo não exista mais, e sim subjugar, colocar ele para baixo. Isso quem faz somos nós. Então o lado negativo, o que quer dizer negativo? É aquele lado que diz que ele é uma existência além de Deus. Por isso que a gente falou que se ergue como uma águia, quer dizer, acha que compete frente a frente com Deus. A gente falou que é idolatria. Quando nós colocamos para baixo isso, nós demonstramos que aquilo não nos domina, esse tipo de pensamento. E por isso, quando a gente faz isso aqui embaixo, de colocar o negativo para desprezar o negativo, Deus faz isso com todo o mundo. E é isso que consta na Torá, a famosa história que Yitzhak, nosso segundo patriarca, ele já estava velho, estava cego, ele chamou o filho Esaú, e pediu para ele preparar manjares. E no final foi Yaakov, e a mãe preparou, ele trouxe e recebeu as bênçãos no lugar do Esav. Lá está escrito, Vaseli matamim kasher ahavti. Faça para mim manjares como eu gosto. Manjares, não um manjar. O que é isso? Então Tânia diz, tem 2 tipos de manjares. Não, perdão, voltando. Essa frase é o que Yitzhak falou para o filho, mas também é algo que Deus fala para o povo judeu. Faça para mim manjares. Já que está no plural, a gente entende que existem 2 tipos de manjares. Um que é feito de comidas prazerosas e doces, que é o mais comum. E o segundo que é feito de comidas azedas e picantes. Pepino azedo, etc. Só que são coisas, a princípio, ruins, que você transforma elas e se tornam agradáveis. Agridoce, por exemplo. Pega uma comida que uma criança gosta e que um adulto gosta. Criança tem mais dificuldade em gostar de coisas muito compostas e sabores contraditórios. Um adulto, ele aprende a apreciar isso. E ele gosta. Eu, pelo visto, infelizmente gosto muito, né, Sarita? Né? São 2 tipos de serviço. Esse segundo é o que você usa para realmente fazer a alma se acalmar. São os prazeres compostos, mais complicados. Não são tão fáceis. Você errar a receita fica uma coisa terrível. Uma coisa doce, se pôs açúcar tá bom, já tá doce, já tá ótimo. Isso é o normal de uma pessoa. Agora, você mesclar tipos de sabores é algo muito mais complicado. E vejam, para quem que o Yitzhak pediu? Justo por Esav, o filho perverso dele. O que representa esse manjar agridoce ou qualquer coisa assim? Representa a transformação que você faz de algo que a princípio era complicado demais. É quando você pega algo negativo e não transforma, eu não vou usar a palavra transforma porque a gente falou que o tzadik faz isso, mas você consegue deixar aquilo de lado. É um susto, é algo que você não está esperando. Geralmente, o que faz uma boa piada?
O que faz uma piada ser boa? Inesperado. Inesperado. O punchline, que chama a última frase, se é algo que você não esperava. É a mesma coisa no serviço de um Benoni, de um Rashá. O que a gente espera? Veio um mau pensamento, geralmente o mau pensamento é legal, você desenvolve, de repente você pega e muda ele. Não vou pensar nisso. Isso é um prazer que o tzadik não tem como dar para Deus. O tzadik dá aquele doce, aquele comum, né? Sempre feliz, sempre rezando para Deus. Quem quer ser tzadik? Sem desafio. Exatamente. Quem quer ser tzadik? Eu não. Porque cada vez que eu deixo de pensar uma coisa ruim, Deus está tendo prazer comigo. É o inesperado. Um rei, uma vez, queria ter prazer. Escutar coisas interessantes. E o que você pensaria? O que você vai trazer para o rei? Um palestrante? Um professor? Não. Trouxeram um papagaio. Por quê? Porque o papagaio tem aquele negócio, você vê um pássaro e de repente o pássaro está falando com você. Hoje em dia a gente está acostumado, todo mundo tem internet, todo mundo já viu, mas antigamente, pensa, uma coisa completamente fora do esperado. Um pássaro vai falar contigo, vai te imitar. Isso é o punchline, é aquela transformação que um Rashá consegue fazer. Isso que está escrito no Mishlei, que tudo que Deus fez é por Ele. Deus criou o mundo tudo para Ele, até mesmo um perverso no dia ruim. O que quer dizer um perverso no dia ruim? Então, o Alter Rebbe muda a compreensão dessas palavras, falando que o perverso, quando ele pega o ruim, transforma em dia, quando em vez de fazer aquele pecado que é a escuridão, ele não faz aquilo, ele se transforma em dia, isso também é por Deus. Então, quando ele não faz sua perversão e transforma seu mal em dia e luz lá em cima, então isso traz um prazer para Hashem fora do comum, maior do que um tzadik pode fazer. Então, a lição que fica de hoje, do que a gente viu do Tânia, é que se a gente esperava que através do estudo deixaríamos de ter desafios, isso nunca vai acontecer. Porque o nosso desafio é o que traz razão para o nosso objetivo, para a nossa criação. Nós viemos para batalhar. Como se diz que Deus dá as suas maiores batalhas para os maiores soldados. Bom, Deus me confundiu com o Rambo, não é assim? Também é muita luta, mas tem que lembrar que Deus não manda nada que uma pessoa não consiga lidar. Deus não pede, Deus não vem com uma exigência maior do que a pessoa consegue. Então, sim, voltando ao exemplo do bolo de chocolate, se a pessoa abre a geladeira e a tentação que ele está vindo, e óbvio que o bolo é kasher, aí se fala sobre isso, mas ele tem uma tentação muito grande, não é permitido ele comer, e ainda assim ele se segura, saiba que naquele momento ele está dando prazer para Deus. E a gente já falou, se não me engano, na aula passada ou na anterior, que a coisa mais preciosa que a pessoa tem na vida dele é Deus. É isso que é o mais precioso. Então, se ele entende isso não vai deixar ele frustrado. E reconhecer que se você tem esse desafio, você é um Superman. Uma vez um judeu, ele estava noivo de uma não judia. E a gente sabe que é proibido pela Torá casar, não tem como. E o rabino tentava convencer ele a não casar, etc. Não conseguiu. O rabino conseguiu convencer ele a ir para o Rebbe. Como se fosse pedir uma bênção antes do casamento. Então eles foram. E quando o rabino apresentou o jovem ao Rebbe, ele falou, saiba que eu tenho inveja de você. O cara entrou em parafuso. Como assim? O Rebbe tem inveja de mim? Ele foi falar com o rabino depois, que isso? O rabino falou, o Rebbe enxergou em você uma força que ele não tem. Ele nunca vai ter essa força. Porque se Deus te mandou um desafio, uma dificuldade, um obstáculo, que é um amor, e não vou falar se é amor verdadeiro ou não, isso é óbvio, mas você tem um carinho por uma pessoa que você não pode casar, e você tem força para passar por esse desafio, então você tem algo muito grande, que o Rebbe não tem. Essa força para passar esse desafio o Rebbe não tem.
Porque se ele tivesse, Deus ia mandar o desafio para ele. Né? Nunca vai ser um desafio para ele isso. Então a pessoa tem que saber que se ele tem um desafio vindo na direção dele, não só ele tem força para passar, ele vai. Mas ele tem que confiar que ele tem esse tipo de poder. O que acontece muitas vezes é que quando vem a tentação, a pessoa esquece disso. Ele esquece que ele tem força, ele se entrega para aquilo. Não tem problema ter prazer. Tem problema ter prazer proibido ou prazer demasiado que não condiz a pessoa. Então, se veio aquela tentação, temos força para não cair nela. Semana que vem... Então, e se a pessoa desiste Do quê? Do quê? da batalha? É isso que o Pirkei Avot fala. Quem falou que você pode desistir? Sabe o que vai acontecer? Eu posso te falar exatamente o que vai acontecer. Tá? A pessoa fala, chega, não quero mais. Não quero, não acho justo, não sei o quê. Ele vai passar dias, ou semanas, ou meses revoltado, se entregando para tudo. E vai chegar um momento que ele tem um clique, opa, quanto tempo eu perdi? Bora voltar e bora batalhar, porque a batalha não acabou. A guerra não acabou. A batalha sim, ele perdeu uma batalha ou outra, mas a guerra não acabou. A diferença é o quanto ai, 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 ele vai gritar antes de começar a fazer a coisa certa. Tá? A gente não pode ter medo de errar. A gente tem que entender que o erro é um passo pro objetivo. Um soldado, para ele poder ir para a batalha, ele tem que apanhar muito antes. O que acontece com um soldado que nunca apanhou? Não vai saber agir. Ele é o primeiro soquinho, ele cai. O que se faz, lutadores, né, treinam, eu não tenho muita moral para falar, mas já vi isso, eles começam a bater na parede, tudo sem luva. Dói muito, sangra. Por que ele faz isso? Vai chegar um momento que ele vai ter que dar de verdade no outro lutador e naquele momento ele vai estar preparado. Então, a gente tem que apanhar. Mas saber. O objetivo disso tudo é me treinar para um desafio maior. E quando esse desafio acontecer, vier, é não desistir. E se cair, saber que... Mas treinar de forma consciente, né? Porque às vezes a pessoa treina uma coisa errada e não está nem aí. Não, Tem que saber- o estudo vem para Fazer- dar consciência para fazer- gente. Fazer uma coisa errada significa... Semana que vem a gente vai falar, Moisés, do que acontece quando não é nem proibido o que ele quer, como que ele pode trazer essa alegria para Deus e automaticamente trazer isso para ele também. Então, qual é a função da existência dos Rechaim? Batalhar. Não, se ele não... O Rachá é um potencial Benoni. Qual é a função? Por que existem pecadores? Porque a gente não acredita que ninguém é condenado a ser pecador. Mas é por o livre-arbítrio é dele, ele escolhe ser e ponto. Sim, mas em um dado momento a gente espera que ele mude de opinião. Não, o pecador... Que exemplo? O pecador, ele vem para batalhar contra a própria... Ou a função dele é provocar os outros? Você está falando de quem? Aí já é uma pergunta um pouco... Quem que você está em mente? Malvados do inferno. Uns bandidos que tem por aí. Todos os bandidos, eles têm um objetivo no mundo, que é se superarem. Tem bandido que rouba dos outros, tem bandido que rouba de si mesmo. O nosso objetivo, eu sou um pecador. Não precisa ficar assustado. Não, tá, eu entendi. Eu sou um pecador. Todos nós somos. E meu objetivo é me superar, me transcender. Não, mas você, talvez você não seja um tzadik, mas você também não é um rachá. Você tá exatamente no... Não, vai pra lá, então mas- pera, você está me chamando de Benoni? É, Então eu não peco. não. Eu tenho não, o potencial de pecar. mas você, O Benoni nunca peca. a sua balança está mais para cá do que para lá. Não, a balança é... Isso o Tânia explicou até o capítulo 20, que é
É você ter o potencial de pecar. Se você peca, você já era chá. Festival já não é mais Erachá. Então tá todo mundo no pé de igualdade. Eu A não sua vejo forma. mais Contratar um assistir. advogado, Você tinha que contratar um era advogado Benoni, rápido. Porque se tem uns que Então, é Miller de Paris Paris falou, eu achava antes de estudar o Tânia que eu era um tzadik. Agora, quem dera Benoni. Isso, Reb Hiller de Paris. Era um... O Benoni só tem Peraí. pensamentos ruins que Não, o Benoni, ele tem controle de si mesmo. controle. Ele não pensa mal, ele não fala mal, ele não come mal, não faz nada mal. Ele pode pensar mal. Ele tem o potencial. Não, potencial. Na hora que ele pensa... Não, pera. Na hora que vem o pensamento ruim, ele continua sendo Benoni. Ele diz- Se ele fala, mas peraí, deixa eu pensar um pouquinho mais. Aí ele era... Deixa eu dizer. Ei, veja bem. O pensamento não está nas suas mãos, o que vem para tua cabeça. Se você andar na rua, no carnaval, e ver o que veio, e veio um pensamento ruim, primeiro você não deveria estar na rua, mas veio o pensamento, você não é culpado disso. Ah, você ficou olhando. O problema de olhar uma mulher bonita, com todo respeito às mulheres aqui, o problema de olhar a mulher bonita não é a primeira olhada, é a segunda. Quando o cara está na rua, passa a mulher bonita e ele vê, isso não é problema. O problema é, opa! Aí sim tá errado. Entendeu? Então veio o mau Aí ele era pensamento. chá. Aí ele era chato. Rachou tudo. Encaixa bem na vez, Paulo. Todo mundo quer achar. Mas Sim, essa é a briga. todo mundo tem o potencial de ser achado. E todo Mas mundo não tem o é verdade. potencial de não olhar a segunda vez. Tem muita gente, Aí eu que conheço tá. muita gente que cuida disso, do olhar. Cuida do olhar, sim, óbvio. Ué, por que você vai se expor? Eu nunca usei droga na minha vida, tá? Com a mão na Bíblia. Nunca usei droga na vida. Não é por isso que eu vou andar pela Cracolândia. Pra quê? Pra ter um desafio, sucumbir? Então o ideal é não ficar olhando em lugares que não condiz para não ter que lidar com esses pensamentos depois. Ué, Mas isso é um caso extremo. não é extremo hoje. Não, é só você desligar Não a é extremo. liga a Na televisão. rotina do dia a dia, você tem 1001 coisa para você Tá bom, ver. aí você vai apresentar a casa. Lembra aquela história que eu falei da moça bonita que estava afogando? O rabino foi lá, salvou. Lembra? A moça estava afogando, o rabino foi lá, tirou a capota, foi lá, salvou a menina. E aí o aluno ficou 2 horas depois furioso ainda com o rabino, falou, como o senhor pôde carregar ela? O rabino falou, eu carreguei ela para fora da água, você está carregando ela até agora, na cabeça. Entendeu? O negócio é quanto você vai ficar fixado naquilo. Você vai mostrar uma casa para uma compradora, uma jovem bonitinha, eu vou falar para a Jacira. E aí você vai mostrar. Você atende ela com toda a simpatia do mundo. Aqui tá, assina aqui, pega a chave aqui, não sei o quê. Tchau. E acabou, tchau, shalom al-Israel. Ah não, 2 dias depois você ainda está pensando nela? Entendeu? E com todas as tentações é a mesma coisa. Isso não é ser extremo. Porque a gente pode ir para um extremo, então, do outro lado. Uma pessoa que quer muito matar, ele está frustrado. Mas a pessoa fica muito robotizada. Não, aí é que tá. Não, sabe quem está robotizado, Moishalé? Quem cede a todas as tentações. Por quê? Porque passa a menina bonita, ele vai olhar. Isso é robotizado. É um cara que pega o celular, e isso é um problema que eu tenho. De tecnologia, essas coisas. Eu vi um negócio que se a pessoa vai para qualquer cômodo da casa dele e ele precisa levar o celular, ele tem um problema sério. É o meu caso. Tem um problema muito sério. Que onde eu vou, levo meu celular. Isso é um problema sério. Também é meu caso. Não é um negócio. Bom, Xalé, você vai pishing. Sabe o que é pishing? Vai fazer xixi no banheiro. Leva. Você não vai perder o negócio. O que eu estou falando, Moisés, é que assim, quando, por exemplo, na escola, fizeram uma regra, fizeram a gente assinar que nenhum professor vai usar celular durante a aula. Sim, mas aí tá certo. Não, calma, eu não estou falando agora do business, tá? A gente usa o celular para a escola também, mas tudo bem. E no começo a gente sente, puxa vida, que chato, que negócio é esse? Isso é um problema. Aí você fala, eu estou frustrado por não poder usar. E é muito robotizado, me proibir.
robotizado é ceder aos vícios. Aí é o vício que manda em você, não você no vício. Entendeu? Você falou agora há pouco, não, mas você se controlar sem ser robotizado. É você ser livre, é você ser você mesmo. Agora não, cada rabo de saia que passa, essa é a expressão, não é? Cada rabo de saia que passa, você vira para olhar, você está robotizado, você está controlado por aquilo. E isso com todos os outros tipos. Se eu abro a geladeira, e olha que eu sei fazer isso muito bem, se eu abro a geladeira constantemente, quem manda em quem? Como se fosse aparecer uma comida nova, né? Não, mas quem manda em quem? Eu me controlar é robotizado. Não, eu não me controlar, eu sou robotizado. Você pode olhar por esse outro lado. Se eu sou dono de mim mesmo, então eu não preciso cair em nenhuma tentação. Eu não preciso, eu caio se eu quiser. Agora, se eu não sou dono de mim, quer dizer, as tentações são donas, então eles que mandam em mim. Capiche?